Boa tarde, nós somos alunos de Ciências Biológicas e a gente vai apresentar um trabalho sobre a atmosfera da professora Sheila Bittar, da matéria de Geologia. Boa tarde, meu nome é Gustavo Rafael. Eu vou falar um pouco sobre o que é a atmosfera, a sua definição e a estrutura, e também um pouco das camadas da atmosfera. Meu nome é Camille e eu vou falar sobre a origem atmosférica. Meu nome é Mariana, vou falar sobre a dinâmica atmosférica, as rochas, contando a história da atmosfera primitiva. Bom, falando um pouco agora sobre o que é a atmosfera é o nome dado à fina camada de gases e aerossóis que envolvem a Terra. Ela é responsável pela visão do nosso planeta como uma esfera de cor azul brilhante quando vista do espaço. Essa fina camada de ar, ela é essencial para a manutenção tanto da vida quanto dos processos físicos e biológicos que acontecem no planeta. Sem a atmosfera, não existiria vida como a conhecemos hoje. É dela que grande parte dos seres vivos retira o gás oxigênio para a respiração e as plantas retiram o gás carbônico para a fotossíntese. Ela também é importante porque nos protege da radiação ultravioleta e porque mantém durante a noite parte do calor recebido do Sol. A atmosfera também impede que o nosso planeta esquente demais durante o dia, ou seja, ela atua como uma estufa, que mantém a temperatura média da Terra em volta de 14 graus Celsius. Falando um pouco agora sobre a composição química da nossa atmosfera, entre os elementos, gases que entram na composição dessa fina camada, se destacam respectivamente o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o dióxido de carbono, também o ozônio e o vapor de água, que também se inclui nessa composição. Todos eles juntos compõem uma mistura mecânica estável. Há ainda a presença de outros gases que são variáveis, mas em proporções muito pequenas, como o neônio, o criptônio, o hélio, o metano e também o hidrogênio. Falando um pouco agora sobre a distribuição do ar atmosférico e como ela está distribuída em porcentagem, o ar primeiro ele é uma mistura de gases. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de gás carbônico, poeiras e pequenas quantidades de outros gases. Muito embora a concentração desses gases seja fixa, se verifica atualmente que os constituintes dela, elas estão ocorrendo modificações, ou seja, eles estão variando conforme os anos passam. Ou seja, tanto podem entrar gases como podem sair. A nossa atmosfera ela é rica em oxigênio, enquanto em outros planetas, esse gás é muito escasso e as atmosferas apresentam principalmente hidrogênio e gás carbônico. Na Terra, com exceção de algumas bactérias e fungos, todos os seres vivos necessitam de oxigênio. Ele é o segundo elemento da atmosfera em quantidade, mas o de maior importância para que os seres vivos obtenham energia para a sua sobrevivência. Falando agora do gás mais abundante na Terra, é o nitrogênio, um gás incolor que constitui 78% do volume do ar. O nitrogênio ele é um elemento químico importante para todos os seres vivos, principalmente na síntese de proteínas. Este gás é de grande importância também para o desenvolvimento dos vegetais e no solo é muito utilizado por vários tipos de bactérias. Outro gás encontrado em quantidade bastante reduzida, apenas 0,04%, é o gás carbônico, o CO2. Ele é o produto da respiração dos seres vivos e de todos os processos de combustão. Como o nitrogênio, ele não provoca nem mantém a combustão. E com a alta quantidade deste gás na atmosfera, seria impossível de sobreviver. Ele está diretamente relacionado com o aquecimento global e com o efeito estufa. Falando agora sobre os outros gases, menos de 1% do ar ele é constituído por um conjunto de gases pouco conhecidos e que, por estarem em pequenas quantidades e além de sua estabilidade química, eles são denominados de gases nobres, que são os que eu citei anteriormente. No ar, ainda há grande quantidade de micro-organismos, invisíveis aos nossos olhos, como bactérias, vírus, ácaros e esporos de... Tratando agora sobre as camadas da atmosfera, nós sabemos que quanto maior a altitude, mais rarefeita fica a atmosfera. Mas não é esse o critério para dividir a atmosfera em camadas. O critério usado para dividir a atmosfera em 5 camadas é a temperatura. Ela é composta por 3 camadas relativamente quentes, que são separadas por duas mais frias. Dessa forma, a atmosfera é dividida em 5: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Os contatos entre essas 5 camadas recebem o nome de pausa. Falando um pouco agora sobre a primeira camada da Terra, que é a troposfera. Ela é a região mais baixa da atmosfera terrestre. A altura máxima da troposfera, medida a partir da superfície da Terra, varia de acordo com o local onde é medida. Sobre os polos, ela atinge uma altitude de 7 quilômetros acima da superfície, mas na região do Equador, a troposfera alcança cerca de 17 quilômetros. A temperatura da troposfera varia de acordo com a altitude, assim como a densidade dos gases. A sua temperatura chega em torno de 50 graus Celsius. Para a vida na Terra, essa é a camada mais importante, pois concentra a maior quantidade de ar. É nela que vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos terrestres. Por exemplo, a formação de nuvens,
chuva, tempestade, relâmpagos, furacões e neve. O limite entre a troposfera e a camada seguinte é chamada de tropopausa. Tratando agora da segunda camada da atmosfera, é a estratosfera. Ela é a segunda maior camada e situa-se entre a troposfera e a mesosfera. Ela se estende do limite superior da troposfera até 50 quilômetros acima da superfície terrestre. Ela retém cerca de 19% dos gases atmosféricos. No entanto, ela possui baixíssimo teor de vapor de água, que se revela pela quase ausência de nuvens nesta região. É nessa camada onde a temperatura geralmente aumenta com a altitude. A densidade do ar é muito menor e, especialmente, o ozônio produz um grande aumento da temperatura. Esse ozônio ele se mantém concentrado nas altitudes entre 15 e 35 quilômetros. Também na estratosfera, que está grande parte do ozônio total das camadas atmosféricas. Essa camada é muito estável, pois praticamente não são formadas nuvens e nem ocorrem eventos ou tempestades nessa camada. Por isso, é a camada usada pelos aviões e jatos. A terceira camada é a mesosfera. Ela é a camada central da nossa atmosfera e tem espessura variando entre 50 e 85 km. Nessa camada ocorre a diminuição da temperatura, que pode chegar a menos 90 graus no seu limite superior. Essa é a camada atmosférica mais fria da Terra. A mesosfera ela é caracterizada por temperaturas que rapidamente diminuem à medida que a altitude aumenta. Os gases ali existentes, inclusive as moléculas de oxigênio, ficam mais e mais rarefeitos com o aumento da altitude. Apesar da mesosfera ser muito rarefeita, é nessa camada que ocorrem as estrelas cadentes, que nada mais são do que meteoros, em que os gases presentes nessa camada ainda são suficientemente densos para retardar a maioria dos meteoros e produzir sua ignição, quando eles iniciam a travessia na Terra, e fazer com que ocorra o processo de combustão e tornar esses meteoros incandescentes. A quarta camada é a termosfera, em que a sua temperatura aumenta com a altitude. Isso ocorre porque a radiação solar, altamente energética, é absorvida pela pequena quantidade de oxigênio residual que ainda está presente nessa região. Falando agora da quarta camada, é a termosfera, em que sua temperatura aumenta com a altitude. Isso ocorre porque a radiação solar, altamente energética, ela é absorvida pela pequena quantidade de oxigênio residual que ainda está presente nesta região. As temperaturas na termosfera são altamente dependentes da atividade solar. Algumas partículas gasosas alcançam 2.500 graus Celsius durante o dia. Mas apesar dessa alta temperatura, não sentimos calor na termosfera, porque o ar é tão rarefeito que praticamente não há contato suficiente com o número de átomos para que esse calor seja transferido para nós. É nessa camada onde ocorre o fenômeno colorido chamado aurora boreal. Dentro da termosfera, em altitudes superiores a 80 km até cerca de 300 km, há uma alta concentração de íons. Por isso a região tem o nome de ionosfera também. Esses íons são originados das radiações solares de alta energia. Ao penetrar na ionosfera, eles colidem com os átomos e moléculas de oxigênio e também nitrogênio, que são temporariamente energizados. Quando esses átomos e moléculas retornam do seu estado energético citado, eles emitem energia na forma de luz, o que constitui suas auroras boreais. E por último, a última camada da nossa atmosfera é a estratosfera, que é a camada mais externa da atmosfera terrestre. A exosfera vai da região que está aproximadamente entre 500 a 1.000 km de altitude, até cerca de 1.000 km, de 10.000 km. A exosfera é a última camada atmosférica onde atingimos o espaço interplanetário. Ela é a camada mais inferior. A camada mais inferior da exosfera é chamada de nível crítico de escape, onde a pressão atmosférica é muito baixa, uma vez que os gases estão altamente rarefeitos. Os gases atmosféricos encontrados na exosfera são os mais leves, principalmente hidrogênio, hélio e dióxido de carbono. E somente a partir da exosfera que os átomos e moléculas dos gases atmosféricos conseguem escapar para o espaço. Bom, a atmosfera, ela teve a formação há 4 bilhões de anos atrás, de maneira gradual, ou seja, passou por estágios, assim como a Terra. E a sua origem também está relacionada com a formação dos oceanos e primeiras plantas marinhas, ou seja, depois de um tempo, diante da formação da atmosfera, foram formados os oceanos e as primeiras plantas marinhas. A atmosfera primitiva possuía gases diferentes daqueles que a compõem hoje. Dentre esses gases estava o nitrogênio, hélio, metano e hidrogênio. Podemos notar que não havia existência do oxigênio. Os organismos existentes na época eram anaeróbios, ou seja, não necessitavam de oxigênio. Na imagem, a gente pode ver que os componentes maioritários eram vapor de água, dióxido de carbono e nitrogênio, enquanto os componentes minoritários eram o metano
e o amoníaco. Depois, foram ocorrendo diversas transformações nessa atmosfera. O vapor de água condensou, formando a chuva, e diminuiu muito na atmosfera. A chuva formou os oceanos e dissolveu o CO2, que teve sua redução na atmosfera também. As moléculas de metano e amoníaco foram destruídas pela radiação solar. O oxigênio formou-se porque as radiações ultravioletas do Sol transformaram as moléculas de água e devido à fotossíntese das cianobactérias. No decorrer do tempo, esses organismos expostos à luz solar, muitos se transformaram em vegetais. A clorofila presente nesses vegetais permitiu a transformação do gás carbônico em gás oxigênio. Assim surgiram os organismos aeróbicos, aqueles que necessitam do oxigênio para sua sobrevivência, e proporcionou o aparecimento de outras formas de vida na Terra, como a gente tem o exemplo de mais ou menos 500 milhões de anos atrás, a origem das primeiras plantas. Bom, nessa imagem, a gente tem a atmosfera atual da Terra, que dá para a gente fazer uma comparação com a imagem anterior da atmosfera primitiva. A gente pode ver que, atualmente, os componentes maioritários da atmosfera é o nitrogênio, com 78%, e o oxigênio, com 20%. E ainda possuem outros componentes, gases, né? O argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, entre outros. A gente pode comentar também relacionada à ação antrópica, que tem interferido na composição atmosférica. Essa imagem, ela ilustra um dos efeitos da ação antrópica, que é o aquecimento global. Ou seja, a ação antrópica, ela tem interferido nos campos da atmosfera, especialmente os gases emitidos para as atividades humanas. Bom, agora nós vamos entender um pouco melhor sobre a dinâmica e a circulação atmosférica. A circulação atmosférica global opera graças às diferenças entre a pressão e a temperatura, bem como se organiza em células de deslocamento de ar. A circulação atmosférica é o processo de movimentação de ar, ou das massas de ar, ocasionado pela diferença de pressão e temperaturas existentes na atmosfera. Outro conceito importante para a gente entender é a pressão atmosférica, que é justamente a quantidade de colisões que existem entre as moléculas. Daí a gente tem a formação de zonas de baixa e de alta pressão. Uma zona de baixa pressão é formada justamente em locais onde há o aumento da temperatura. Com o aumento dessa temperatura, o ar fica menos denso. Com as moléculas dilatadas, esse ar tende a subir. Já a alta pressão atmosférica ocorre a diminuição da temperatura em uma determinada área e esse ar menos denso, com as moléculas um pouco mais condensadas e contraídas, tendem à descida desse ar. A partir desse conceito, a gente já pode entender um pouco melhor como se formam os ventos, já que os ventos são formados a partir do deslocamento de ar entre zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão atmosférica, buscando o equilíbrio. O mecanismo básico desse fenômeno opera da seguinte forma: o ar mais frio e mais pesado tende a descer e o ar mais quente e mais leve tende a subir, o que propicia a movimentação e a formação dos ventos com as correntes convectivas. Além disso, essa movimentação de ar também ocorre nas zonas de alta pressão atmosférica, onde há uma maior quantidade de ar acumulada, para as zonas de baixa pressão atmosférica. Dessa forma, se considerarmos os raios solares que atingem a Terra de forma diferenciada ao longo da sua extensão, é possível perceber a dinâmica de movimentação dessas massas de ar no nível global. Assim, temos a formação das células atmosféricas, que se dividem em três: zona tropical, que também pode ser chamada de zona de Handley, a zona de Ferrel, que também pode ser chamada de zona de latitudes médias, e a célula polar. A célula tropical, também chamada de célula de Handley, ocorre em zonas de baixas latitudes, ou seja, nas regiões localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Ela se origina graças ao elevado aquecimento da região próxima à zona equatorial, que faz com que o ar suba e se desloque em relação aos trópicos, o que ele vai aos poucos se resfriando e, consequentemente, descendo e retornando ao Equador, onde reinicia o ciclo. Já a célula de Ferrel ocorre nas zonas de médias latitudes, caracterizando o movimento dos ventos que ocorrem próximo à superfície e em direção aos polos. Nesse processo, as massas vão se resfriando e subindo, retornando para o seu local de origem e complementando o ciclo. Por fim, as células polar
Ocorrem em zonas de alta latitudes, mais próximas dos polos. As massas de ar oriundas de outras células chegam aos polos, onde ficam carregadas de umidade e sofrem uma brusca queda de temperatura, dispersando-se, assim, para zonas tropicais, provocando a ocorrência de fenômenos climáticos associados ao frio e à elevada umidade. Como podemos notar, a dinâmica da circulação das massas de ar está associada a outros fatores, como oscilações de temperatura dos oceanos, que é responsável por desencadear uma série de fenômenos climáticos. A partir dessa explicação sobre a circulação geral da atmosfera, a gente também pode entender um pouco sobre a diferença dos ventos alísios para os ventos contralísios. Os ventos contralísios são aqueles que saem da linha do Equador para os trópicos e são ventos mais secos, pois a massa de umidade já foi descarregada na linha do Equador. Já os ventos alísios são ventos mais úmidos, que vão das zonas de alta pressão de 30 graus norte e 30 graus sul para zonas de baixa pressão, que são as zonas da linha do Equador nesse caso, que são ventos muito mais úmidos, por isso são descarregados na linha do Equador. Bom, falando um pouco agora sobre a formação de ciclones e furacões. Os ciclones se formam devido à movimentação da massa de ar gerada em uma área de baixa pressão atmosférica. Os ventos dessas áreas sopram para dentro e diferem-se em um hemisfério. No hemisfério norte, os ventos giram no sentido anti-horário. No hemisfério sul, os ventos giram no sentido horário. O que acontece é que a massa de ar é quente e úmida, menos densa, que se encontra normalmente em regiões tropicais, regiões de maior ocorrência de terremotos, eleva-se para as camadas superiores da atmosfera. Já o ar frio e mais seco, mais denso, rebaixa-se para as superfícies, o que gera uma redução da pressão atmosférica. Há, então, uma enorme liberação de calor devido à condensação provocada por essa ascensão de ar quente e úmido, que sobe e condensa-se. Assim, acaba aquecendo a massa de ar e gerando, então, um processo de convecção, gerando a instabilidade nessa área e, consequentemente, formando um ciclone. Já o furacão é uma tempestade tropical que corresponde a um sistema de baixa pressão, ou seja, a pressão dessa região é menor que nas outras áreas ao seu redor. Essas áreas são mais instáveis e ocasionam a formação de nuvens e a umidade dos ventos fortes. Normalmente, os furacões formam-se sobre os oceanos, em áreas tropicais, com a temperatura superior a 26 graus Celsius. Bom, agora a gente vai comentar um pouco sobre como as rochas contam a história da atmosfera primitiva. A Terra surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Os componentes dessa atmosfera primitiva eram o dióxido de carbono e o metano em grandes quantidades, pois as rochas têm impressões de carbonato de cálcio, dióxido de carbono e metano, mas não têm nenhuma informação de óxido e ferro, ou seja, isso indica que naquele tempo não existia oxigênio na atmosfera. Algumas rochas mais antigas da Terra datam cerca de 3,2 a 3,5 bilhões de anos. Não existe registro geológico de rochas mais antigas que isso. Provavelmente isso indica que essas rochas sofreram um processo de transformação e foram subduzidas para o manto terrestre. O registro geológico conta uma história em que os continentes removeram o dióxido de carbono gasoso de uma atmosfera primitiva, que pode ter sido tão quente quanto 70 graus Celsius. Ainda tem-se a hipótese que a chuva teria se combinado com o dióxido de carbono atmosférico para produzir o ácido carbônico, que resistiu às montanhas salientes da crosta continental recém-formada. O ácido carbônico se dissociou para formar íons de hidrogênio, que encontraram seu caminho nas estruturas de minerais intemperizadas. O bicarbonato foi carregado pelos rios e córregos para ser depositado como calcário. Com o tempo, grandes placas da crosta oceânica foram puxadas para baixo, subduzidas para o manto da Terra. O carbono que estava preso na atmosfera da crosta essencialmente foi perdido por cerca de 60 milhões de anos, o que levou os minerais a serem reciclados de volta à superfície e expelidos pelos vulcões. A atmosfera inicial era muito quente e provavelmente continha muito metano. À medida que os níveis de dióxido de carbono caíram devido ao intemperismo, em algum momento os níveis de dióxido de carbono e metano se tornaram iguais. Isso fez com que o metano se transformasse em partículas finas, criando uma névoa, removendo o metano da atmosfera, e essa névoa teria filtrado a incidência solar e filtrado a luz. Ambos efeitos teriam causado um resfriamento daquela atmosfera, talvez uma queda da temperatura em cerca de 40 a 50 graus Celsius.
Novos continentes teriam se formado e se desgastaram, novamente formando o dióxido de carbono dessa atmosfera. Cerca de 3 milhões de anos atrás, talvez 10 a 15% da área atual da Terra da crosta continental teria se formado. Há 2,5 bilhões de anos atrás, uma enorme quantidade da nova crosta terrestre teria se formado, cerca de 50 a 60% da área atual da crosta continental. Durante esse segundo ciclo, o intemperismo foi ainda maior, o que ocasionou um resfriamento atmosférico ainda maior, estimulando uma profunda glaciação há cerca de 2,3 a 2,4 bilhões de anos. Nós estamos em uma época de interglaciação, mas a gente sabe que o planeta está em constante transformação e muito provavelmente passaremos por eras de glaciações ainda. Bom, é isso. A gente agradece a atenção de vocês, agradecemos à Universidade Federal Rural de Pernambuco, agradecemos à professora Sheila pela oportunidade de apresentar esse trabalho e agradecemos a toda a turma pela atenção que vocês deram.